Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu saúdo vocês, com muita satisfação que eu apresento a nossa conferência sobre psicoterapia e a pandemia de Covid-19, com a professora Marguerita Espanholo Lobo. Ela é doutora em psicologia, diretora do Instituto de Gestalt da Itália, com sede em Milão, Siracusa e Palermo, e diretora dos treinamentos internacionais de Gestalt terapia nos processos de desenvolvimento e psicopatologia. E também é supervisora no campo de Gestalt terapia. Ela é ex-presidenta e membro honorário da Associação Europeia de Gestalt terapia, fundadora e presidenta honorária da Associação Italiana de Psicoterapia em Gestalt, ex-presidenta da Federação Italiana de Institutos de Treinamento em Gestaltes Reconhecidos e da Federação Italiana de Todos os Métodos de Psicoterapia. Também é membro titular do New York Institute de Gestalt Terapia, da Sociedade de Aprendizado em Psicoterapia e da Associação Avançada de Gestalt Terapia. Autora e editora de inúmeros livros, artigos e capítulos publicados, ela desenvolveu uma abordagem de Gestalt terapia relacional aplicada a ambientes clínicos e psiquiátricos para trabalhar com crianças, com grupos e desenvolvimento organizacional. O seu livro, The Now for the Next, Psicoterapia Gestalt, recontada na sociedade pós-moderna, está disponível em 8 idiomas e em breve estará disponível em português. É editora principal da Gestalt Terapia Book Series, publicada pela Routledge e do Scientific Journal Quadrant de Gestalt. Ela recebeu o prêmio de realização ao longo da vida da Associação para Avançada da Gestalt Terapia em Toronto, Canadá, em 2018. Um currículo muito extenso. Muito prazer em recebê-la, professora. Flávio Santos também quer falar um pouco sobre o seu trabalho. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença da professora Marguerita, né? É uma das autoras mais importantes atualmente na nossa área de gestalterapia, mas tem trabalhos mais amplos, né? Como esse que ela vai apresentar hoje sobre a questão do Covid-19. Ela tem várias publicações acerca da questão de psicopatologia e gestalterapia e de psicoterapia, propriamente dito. Então, eu agradeço a presença dela, quero agradecer também a presença do Enio Brito como moderador, autor também de alguns livros importantes aqui no Brasil sobre ansiedade e outros temas, psicoterapia breve. E também gostaria de deixar aqui uma homenagem especial a duas pessoas, que são os professores Afonso Henrique Lisboa e Walter Rosa Ribeiro, que são iniciadores da gestalterapia no Brasil, junto com outras pessoas importantes. Tá? Bom, o livro da professora Marguerita provavelmente será publicado, ainda não há uma data, no Brasil, o livro The Now for Next Psychotherapy, Gestalt Therapy, Recounted in Postmodern Society. Esse livro pode ser encontrado hoje na Amazon, em versão Kindle. Está disponível em versão Kindle na Amazon. Mas esperamos que em breve esse livro, que já foi traduzido para 8 idiomas, seja também publicado no Brasil para nos contemplar com esse importante conhecimento da professora. Então, no mais, passo a palavra para Enio Brito, para fazer também a recepção da professora. Professora Marguerita, boa tarde, prazer em revê-la. Eu estava aqui lembrando que nos encontramos em 2019, num congresso no Chile, pessoalmente. Ano passado participei de um curso que você deu aqui com o pessoal lá do Acre, e agora mais uma vez, nesse ano. É uma alegria revê-la e a expectativa de continuar aprendendo. Seja bem-vinda. Thank you. So,
Thank you to all. It's a pleasure for me to be here with you. I thank Flavio Santos for forwarding this, supporting this invitation. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu agradeço ao professor Flávio pelo convite. I also thank Ennio Brito, and I remember you very well. I have your book that you gave me. Eu também agradeço ao professor Ennio. Tenho o seu livro que você me deu. And I thank all the colleagues of the council, the regional council of psychologists. Também agradeço os colegas do Conselho Regional de Psicologia. I like you very much because you are young and you are full of energy and dedication to our profession. Gosto muito de vocês porque vocês são tão jovens e têm muita energia para ajudar na nossa profissão. So I'd like to start very soon with showing you the title of this presentation. Eu vou agora mostrar o título dessa apresentação para vocês. And this is just one slide that I will show, and then I will speak to you without slides. But this is the title: Being Gestalt Therapist at the Time of Coronavirus. Esse é o título: Ser terapeutas da Gestalt na era do coronavírus. Sensing the experiential ground and dancing with reciprocity. Sentindo o terreno experimental e dançando com reciprocidade. And I mean, you can understand from the subtitle the aesthetic approach that I will present to you. Vocês podem ver pelo subtítulo que tem um certo sentido estético que eu vou apresentar a vocês. And this is the journal where an article has been published about this. Esse é a revista científica onde eu publiquei um artigo sobre isso. Did you hear me? And if you look here, there is a DOI code where you can free download this article. Vocês podem baixar esse artigo através desse link. And this is the site of my institute. O site do meu instituto aqui em cima. Where you can find a few things that I follow. If you are interested in knowing more. Se vocês quiserem saber mais, podem conhecer mais o meu trabalho naquele site. So I think I will present you something for half hour, 45 minutes, and then we have time to question and answers. Eu acho que eu vou apresentar algo durante 30 minutos ou 45 minutos, depois teremos um momento de perguntas e respostas. I would like to locate the trauma, the collective trauma of pandemic in the ground in the social ground where we lived before the pandemic. Eu vou fazer agora uma comparação do terreno, né, do trauma que a gente sofreu com essa pandemia e como era a nossa vida antes da pandemia. So that we can orient ourselves in the relational dimensions that have been under stress in this pandemic world. Para a gente conseguir entender quais foram as pressões que a gente sofreu durante esse momento de pandemia. And from that, I will approach the role of psychotherapy today. E daí eu vou falar sobre o papel da psicoterapia hoje em dia. So how psychotherapy and Gestalt therapy in particular has to change in this pandemic times. A gente vai ver como é que a psicoterapia e a Gestalt terapia precisam mudar por causa da pandemia. And what kind of therapeutic tools we have to support this therapeutic process. E também quais são as ferramentas terapêuticas que a gente pode usar para ajudar nesse processo. And I will focus particularly on a new concept, two new concepts that I'm working on. Eu vou focar principalmente em dois conceitos que eu estou trabalhando mais hoje em dia. The concept of aesthetic relational knowledge. O conceito de conhecimento relacional estético. And the concept of the dance of reciprocity. E também o conceito de dança com reciprocidade. So let's approach our social living before the pandemic. Vamos agora falar sobre como era a nossa vida antes da pandemia. There was already a sort of fragility in the everyday experience.
já tinha uma certa fragilidade em como levávamos nossa vida antes. You know, this, of course, it was different from culture to culture, Claro que isso era diferente de cultura para cultura, but there was a basic common shared situation and condition. mas tinha algumas situações e contextos parecidos, mesmo entre culturas tão diferentes. For instance, the spread of technical devices, electronic devices, has brought parents to trust these devices to calm down their children. Por exemplo, a difusão de aparelhos eletrônicos, celulares, aumentou tanto que os pais começaram a usar esses aparelhos para acalmar seus filhos. So when the child is full of energy, you know, As crianças têm muita energia, vocês sabem. and when a child has a lot of energy, or is disturbed, before we use the thumb, the child uses the thumb or the dummy. Antigamente, quando as crianças ficavam muito agitadas, a gente já usava, né, elas poderiam chupar o dedo para se acalmar ou até usar bicos, por exemplo. Now it's likely that parents use electronic devices to calm down the energy of their children. Mas agora a tendência é que os pais usem aparelhos eletrônicos para acalmar seus filhos. So if a child is disturbed, the parents take this and say, look what is here. Então, quando a criança está agitada ou perturbada, os pais mostram o celular e dizem, olha aqui, você pode brincar com o celular. And the child is very attracted by this, the colored things that move. E as crianças são muito atraídas por essas coisas, né, que se movem, tem cores. And he or she is especially attracted by the fact that with one click with his finger, he can have a lot of effects. Especialmente pelo fato de, com um único clique, a criança pode ver muita coisa, tem muitos efeitos ali acontecendo. So all the self of the child is taken by this activity of clicking and getting effects. Então, o eu daquela criança é consumido por essa vontade de clicar e ver resultados. There's a great difference from when the child used to run around and the parents were chasing them. É muito diferente de antigamente, quando as crianças normalmente brincavam de corre-corre, pega-pega, essas coisas, né? Físicas. And the child could move his head and eyes and grasp things and, move in the world in a much wider way. A criança tinha toda uma possibilidade de conhecer o mundo com seus sentidos, esticar os braços, virar o rosto de um lado para o outro, olhar para cima. So now the parents have less to do with their children, but the brain of their children grows also in a more restricted way. Agora os pais estão usando meios mais restritos para lidar com suas crianças e o cérebro dessas crianças também está ficando mais restrito. Because the brain develops with just eye contact and touching contact and no looking around, no laughing, no running, no grasping. Porque agora os únicos estímulos que a criança tem é clicar numa tela e ver o que acontece. E não tem mais o estímulo de correr, de pular, de rir, de cair. Another effect is about the emotional containment that parents give to their children. Outro problema é a contenção emotiva que os pais dão a seus filhos. So when a child is disturbed or is happy, he goes spontaneously to the caregiver. Então, quando a criança está muito agitada, ela vai imediatamente ao seu cuidador. And there, in the meeting with the caregiver, the child finds a meaning of his energy. E aí a criança acha, né, alguém com quem pode trocar energias. Like a child has some stomachache, he goes to mom, and mom hugs him and tells him, "Don't worry, it will be gone soon." Então, quando a criança tem uma dor de barriga, ela vai correndo para a mãe
chorando, e a mãe disse, não se preocupe, vai passar logo mais. I can give you something that calms down your ache. Eu posso te dar algo para acalmar sua dor. So the cramps in the stomach become an experience of contact with the mother. Então, a dor de estômago se torna uma experiência de contato com a mãe. And the body feels more grounded when the child knows that there is someone who can hold them. E aí o corpo da criança se sente mais seguro quando ela sabe que tem alguém que pode abraçá-la. And also the definition that the child gives of him or herself is that he is a well-cared child. E a criança vai perceber que ela é uma criança que é bem tratada. So the energy for contact, the physiological energy and the energy for contact become an existential meaning. Então, a energia fisiológica dessa criança, a energia de troca com outra pessoa é que dá o significado, né? Tem essa nova redefinição aí. And the self is built in the between. E o eu da criança é construído nesse meio termo. So the child learns that he feels something when he looks into the mother's eyes. A criança sente algo quando olha nos olhos da mãe. And there the human interaction is built. E aí a interação humana se constrói. If the child doesn't have much of this, Se a criança não tiver muito disso, then maybe he will go to Google, he will go to the computer to put his questions. talvez ela vá procurar no Google, usar o computador para procurar uma resposta. And he will find a lot of answers, E vai encontrar muitas respostas, but he will not have a hug. mas não terá um abraço. So a physical containment. Então tem essa restrição física que ela sofre. He will not have a special other giving him a special answer. Não terá outra pessoa especial dando uma resposta especial. So his energy becomes energy to be discharged into something, A energia dela tem que ser gasta com alguma coisa. not a meaningful energy for contact. E aí não vai ser uma energia significativa de contato. So even before pandemic, we had a lot of social events like, a young guy, a young adolescent who shoots to 15 peers with no reasons. Mesmo antes da pandemia, já tínhamos casos, né, de adolescentes que causavam tiroteios em escola, por exemplo, e atiravam nos seus colegas. A lot of violence in intimate relationships. Muita violência envolvida nos relacionamentos íntimos. A lot of depression, like no existential meaning. Muita depressão, muita sensação de que não há um sentido na vida. And not knowing who one is. E também não sabia quem você mesmo era. So I brought the example of child rearing, but there are also other conditions in the society. Eu falei aqui do caso das crianças, né, em atividade de leitura, mas tem muitos outros exemplos que eu posso mencionar. For instance, the economical crisis. Por exemplo, a crise econômica. That brought caregivers to feel distracted from their being parents. E aí os cuidadores, no caso os pais, ficaram se preocupando com essas outras coisas e não conseguiram executar o seu papel de cuidadores muito bem. There are also migration flows that don't allow a lot of people to root in their own, roots. Tem muitas ondas migratórias acontecendo pelo mundo e isso faz com que as pessoas não consigam fincar raízes em lugar nenhum. There is the injustice all around the world
in the exploitation of poor people. Também tem muitas injustiças no mundo todo e exploração de pessoas em geral. There is a social lack of points of reference. Tem uma falta social de pontos de referência. That from one side is a positive thing because everyone has the freedom to be whoever he or she wants to be. Por um lado, isso é bom, porque todo mundo pode ser quem quer ser. But from the other side, it creates a sense of lack of ground. Mas também cria uma sensação ruim de você não tem uma base sustentável. So we can say that before the pandemic, our social feeling, generally speaking, our social feeling was with unsure ground. Então, antes da pandemia, podemos dizer que nosso sentimento social era um terreno que não era muito seguro. So the solid ground was missing, and also the experience of a unified self was often missing. Então, estava faltando termos um porto seguro, ou um terreno com uma base firme de sustentação, e também para criar esses relacionamentos. So when the pandemic came, veio a pandemia, there was already some fragility in social living. já tínhamos, né, mesmo naquela época, uma certa fragilidade na vida social. So it was a trauma upon a pre-existing trauma. Então aconteceu um trauma em cima de outro trauma. And we saw at the beginning of the pandemic, we saw that some of our anxious patients felt better. A gente viu que quando começou a pandemia, alguns pacientes que sofriam de ansiedade tiveram uma melhora. Because they felt recognized in their fears. Porque eles se sentiram seguros naquele momento, não tinham mais tantos medos. I told you that we can take a lot of virus if we are exposed outside. Porque se as pessoas saíssem para as ruas, poderiam ser contaminadas pelo vírus. But after the first months, all of our clients felt worse. Mas depois de alguns meses, esses mesmos pacientes começaram a se sentir pior. And the difficult thing was that, for the first time, we, the healers, have been touched by the trauma as well. E pela primeira vez, nós, as pessoas que cuidam das outras, também estávamos sendo traumatizadas. So we are also traumatized. Nós também estamos traumatizados, assim como os pacientes. And so we had to find instruments to cope with trauma of us, the healers. Tivemos que descobrir novas ferramentas para lidar com o trauma, agora nosso, dos psicoterapeutas. And the best tools that we could find in this almost 2 years. A melhor ferramenta que encontramos nesses quase 2 anos has been the dialogue. é o diálogo. It's like what we are doing today. É o que estamos fazendo hoje. Let's speak together. Let's share what we feel. Vamos falar uns com os outros, vamos compartilhar o que sentimos. So we did, in these 2 years, I have done so many Zooms, so many conferences and meetings with colleagues. Nesses últimos 2 anos eu fiz tantas reuniões no Zoom com colegas, com amigos. And it was not like meeting in presence, but it was better than nothing. Não era como os encontros presenciais, mas pelo menos era melhor do que nada. I remember when the first week when we had to close our school. Na primeira semana, quando tivemos que fechar as escolas. It was the 5th of March of 2020. 5 de março de 2020.
We had to communicate to our students. We have 12 classes. Tínhamos 12 aulas e tivemos que falar com os alunos But the seminar would have been on Zoom. para fazer um seminário no Zoom. And we had the main office of my institute is in Milan. O escritório principal do meu instituto fica em Milão, na Itália. Milan was the most heat region in Italy. A região mais quente da Itália. So they were very much scared. E o pessoal estava com muito medo. And they had a lot of dead people among them. Muitos mortos naquela região. With their relatives, yeah. Também parentes de todo mundo. So there was a rejection against this meeting online. No início, o pessoal não gostou muito dessa ideia de encontros online, But it was so helpful to meet mas nos ajudou bastante. and not being alone. Não estar mais sozinha. So I think we approached some challenges in our, being together in our social feeling. Agora surgiram alguns desafios para o nosso relacionamento uns com os outros. One is about being connected, Um deles é estar conectado. and the other is about fragility. O outro é a fragilidade. So about being connected, we were used to consider being connected like a very positive thing. Antigamente considerávamos que estar conectado era algo muito positivo. Just before the pandemic, we were sure to go from Italy to Brazil like nothing. A gente ia da Itália para o Brasil muito fácil antes da pandemia. It was very easy to go any place in the world. A gente podia ir para qualquer lugar do mundo muito facilmente. Also to be connected with anyone in the world. Se conectar com qualquer pessoa. A connection had a very positive meaning. A conexão tinha um significado muito positivo. Now connection got a negative meaning E agora a conexão é vista como algo negativo. because the same basic physiological human interaction was dangerous. Porque agora a interação humana, o contato físico, era algo perigoso. So we had to learn that connection was also dangerous. Então a gente teve que aprender que a conexão também era algo perigoso. And this has been and it still is a very challenging experience. Tem sido uma experiência muito desafiadora. When we want to hug a friend, we cannot do that. A gente quer abraçar um amigo e não pode fazer isso. Also neuroscientists have written about this. Neurocientistas leram sobre isso. Like Siegel, he has written how much important to be close, to touch is for a human being. Siegel falou como é importante a gente ter essa experiência do toque e do abraço. The other challenging experience, relational experience, is about fragility. Outro desafio é a própria fragilidade. Especially the healers, we thought that, okay, we can be fragile, but it's not so important because we have to heal the other. E nós, os médicos ou os psicólogos, pensávamos que nós tínhamos que ser muito forte porque nós é que cuidamos dos outros. So we were completely embedded into the narcissistic society. Estávamos mergulhados em um pensamento narcisístico. The narcissistic experience includes the idea that we have to save a situation. Esse pensamento narcisístico traz a ideia de que nós temos que salvar a situação. We do it sacrificing ourselves. E fazemos isso sacrificando nós mesmos. So we are used to be the healers, and it's difficult for us to ask for help. Quando nós estamos habituados a curar,
é difícil que nós peçamos ajuda. And we can also feel embarrassed when Podemos we até need. sentir vergonha em alguns casos. So with the COVID, nobody can help the other and be out of danger. Com a Covid, ninguém pode ajudar o outro e sair ileso. We are all in the same boat, we are all fragile. Estamos todos no mesmo barco, todos somos frágeis. So the point is how to help each other without the idea that of the hero that can help the other. E aí, como é que a gente vai agora curar as pessoas sem aquela ideia de que nós somos heróis? So it seems that salvation can come from our capacity to be all present with the other and with our diversity. Parece que a salvação pode vir da nossa capacidade de estar com os outros e também pela nossa diversidade. So to be different becomes a value. Ser diferente agora é um novo valor. To be fragile becomes a value. Ser frágil também é um valor. If we think to the humanistic values that we have been that we have learned, se pensarmos nos ensinamentos humanísticos que aprendemos, the humanistic value is supporting the power of the client, the individual power of the client. O valor humanístico é apoiar o poder dos pacientes. So like the values we are used to are you have to be free, you have to be creative, you have to be free from suffocating bonds. Então, os valores que estamos acostumados, né? No caso, ser livre, não estar sufocado pelas coisas, podermos fazer as coisas que queremos. But these values are no longer valuable today. Mas esses valores hoje já não têm mais valor. Não são Because úteis. the new values are about being interconnected. Porque agora os novos valores são ser interconectado. And the capacity to be interconnected. E também a capacidade de se interconectar. The capacity to see how fragile we are, not only able to help. A capacidade de vermos como somos frágeis e não só a nossa possibilidade de ajudar os outros. So we have a new value even before the pandemic, but the pandemic supported it. Esses novos valores já existiam um pouco antes da pandemia, mas agora com a pandemia eles ganharam mais força. That each one wishes to reach a significant other. Cada um tem que alcançar outra pessoa que seja significativa para si. And be part of a community. Fazer parte de uma comunidade. In order to give their creative contribution. Para dar sua contribuição criativa. So before it was each one of us wishes to be separate and creative. Antes, cada um de nós estava separado uns dos outros e devia ser criativo sozinho. And today, our aim is to recognize that each of us wishes to reach a significant other. E agora, o objetivo é encontrar quem significa para nós, outras pessoas, né? So the value of psychotherapy has changed. Então, o valor da psicoterapia mudou. Instead of encouraging separation of individuals, em vez de encorajar a separação dos indivíduos, we need to support the relational experience of safeness precisamos aceitar e fortalecer essa experiência, né, com bases sólidas, experiência de trocas. So our clients need to feel safe with us. Nossos pacientes precisam se sentir seguros conosco. They do not need to feel separate individuals. Não precisam se sentir como indivíduos separados.
And this is a great change. É uma grande mudança. If you consider Gestalt therapy, the tools of Gestalt therapy, Se você considerar as ferramentas da Gestalt terapia. if there is a client that says, I'm not able to go out of home, Se paciente diz, não consigo sair de casa, maybe we could ask, what happens when you are about going out of home? e aí perguntamos, o que acontece quando você está prestes a sair de casa? What do you feel when you want to go out and you are not able to? O que você sente quando quer sair e não pode? So how to separate, can you separate from these suffocating thoughts? Como se separar desses pensamentos sufocantes? And now what we are called to do is, how can we guarantee that this client feels secure, feels sure, safe with us, the therapist? E agora o nosso chamado é mostrar como esse paciente pode se sentir seguro conosco, com os terapeutas. And we can get that with the very basic tools like breathing, calm breathing. Tem algumas ferramentas bem simples que a gente pode usar, por exemplo, respiração, calma. A flexible posture, bodily posture. Postura corporal. So the client feels if we feel comfortable in our body. O paciente quer saber se nós nos sentimos confortáveis com o nosso corpo. And the client feels if we trust that he can breathe. E ele quer saber se a gente confia que ele está respirando bem. So what is important is that we create in the here now a sure ground. O importante aqui é criarmos um porto seguro para essas pessoas. What was obvious before for clients is not obvious anymore. O que antes era óbvio para os pacientes, agora já não é mais óbvio. The level of anxiety is higher. O nível de ansiedade está mais alto. And we need to work on what I call the ground experience of the client. E temos que trabalhar no que eu chamo de a experiência do terreno desse paciente. Okay, and inside this, I want to show one slide. Quero mostrar agora um slide. So inside this, we distinguish three characteristics of Gestalt therapy approach. Temos 3 características da abordagem da Gestalt terapia. One is the phenomenological soul. Uma é a fenomenológica, Which means that it is related to experience as it unfolds. relacionada às experiências à medida que vão se desdobrando, acontecendo. So we are not interested in the causes of the experience, but how the client experiences the things. Não estamos interessados nas causas das experiências que acontecem com os pacientes, mas como elas acontecem. How the experience unfolds. Como é que a experiência se desenrola. And the other tool is the aesthetic. Outra ferramenta é a estética. So it's related to the senses and to the body. Relacionada aos sentidos e ao corpo. We are informed by our senses on the vibration on the field. Os nossos sentidos nos informam sobre as vibrações que estão em campo. So as Peirce said, the client suffering is a masterpiece. O sofrimento do paciente é uma obra de arte, conforme disse Gallese e Fredberg. It includes both suffering and wishes to overcome it. Isso inclui tanto o sofrimento quanto o nosso desejo de superá-lo. And so the question for us, psychotherapists, is what makes me vibrate when I look at the client telling me that? A pergunta para nós, psicoterapeutas, é: o que me faz vibrar quando eu olho para um paciente me dizendo isso?
And the other aspect is the field theory, Outro aspecto é a teoria do campo, which means that the situation, the therapeutic situation, includes the feeling of the therapist. ou seja, a situação inclui o sentimento do terapeuta. So I wonder, what do I feel in front of this person? O que é que eu estou sentindo diante dessa pessoa? And what movement do I perceive in myself? Que movimentos eu percebo em mim? What energy do I feel in the field? Que energia eu sinto em campo? So I ask you for a moment to take some time to reflect on what we are saying. Peço que vocês agora reflitam sobre o que foi apresentado aqui hoje. And I ask you to think to a client of yours that you would like to understand better. Pense num paciente seu que você gostaria de entender melhor. So think to this client and see if you can recognize a movement that is just typical of that client. Pense nesse paciente e lembre-se de algum movimento que é típico desse paciente. And now, if you want, you could grow with this movement or imagine that you are making this movement. E agora você tem que se imaginar fazendo esse movimento. What do you feel that is vital in this movement? O que é vital nesse movimento? So if you stay with this vitality of the client, Se você permanecer com essa vitalidade do paciente, you have an aesthetic tool to work with what already works for the client. você tem já uma ferramenta estética para trabalhar com o que aconteceu com os pacientes. So whatever the client tells you, O que quer que essa pessoa conte a você, I mean, the client might say, I cannot go out of home, por exemplo, a pessoa pode dizer que não consegue sair de casa, or I feel inadequate at work. ou não me encaixo no trabalho. It's the way he says that makes you understand the vitality. É a forma como a pessoa diz isso que faz você entender essa vitalidade. I understand. I'm not telling anything new in this, Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, because as Gestalt therapists, we are very used to use aesthetic tools. porque como terapeutas da Gestalt, estamos muito acostumados em usar essa ferramenta estética. But we can see how we can use this in a field perspective. Mas vamos ver como é que podemos usar isso numa perspectiva de campo. So if you try to answer to the question, what is vital in this client, in this movement of the client that you have imagined, what is vital? Então, quando você tenta responder o que é vital nesse cliente, nesse movimento dele, do paciente, What is the now for next of the client? o que é o próximo passo desse paciente? And then imagine what you answer in response to this movement. E aí você pensa qual é a sua resposta para esse movimento. What you answer to the client is part of the field. A sua resposta para o paciente é parte do sentimento. Of the field, yeah. É do campo, né? Do campo. Of the field, yeah. Uhum. So your reaction is contributes to create the whole field. A sua reação contribui para a criação de todo esse campo.
what kind of field you are creating together. Que campo vocês estão criando juntos? We are creating a new field with the client, a field that is supportive for the client. Será que é um campo novo com esse paciente? Será que apoia o paciente? Or we are creating a repetitive field. Ou será que é algo repetitivo? Usually, when we feel well with the client, we feel that the therapeutic process is going on well. Quando a gente se sente bem com aquele paciente, a gente tende a pensar que o processo terapêutico está indo bem também. Then we are giving the client what he or she needs to be supported in her intentionality for contact. E aí percebemos que estamos dando àquela pessoa o que ela precisa para ser apoiada. When we are not sure about the process and we go to supervision and we don't understand, we want to understand better. Quando a gente não está muito certo sobre esse processo e precisamos de supervisão e vamos atrás de entender mais, we are probably repeating a field that is not that is blocking the intentionality for contact. provavelmente estejamos usando um campo que está bloqueando o contato com aquela pessoa. So I'm created this concept of aesthetic relational knowledge. Então eu criei esse conceito de conhecimento da estética relacional. Relational aesthetic. Sentimental. Which includes two aspects. Includes empathy, the embodied empathy. Que inclui dois aspectos. Um deles é a empatia. But also the resonance. Mas também a ressonância. It's the reaction of the therapist. It's like the water, the circles of water that are made by a stone that falls into the water. A reação do terapeuta é como as ondas de água que se formam quando uma pedra é jogada no lago. So it's connected with the action of the client. Está conectada com as ações do paciente. And resonance is this movement that the therapist does in response to the client's movement. E a ressonância é o movimento que o terapeuta faz em resposta aos movimentos do paciente. So not only we understand the client's suffering, então a gente não entende apenas o sofrimento do paciente, but we also aim to reactivate the integrative capacity of the self of the client. Mas também temos que reintegrar a capacidade integrativa do paciente. And when we create the field, we work on the field, then we offer the client a new way of being in the field. Quando criamos e desenvolvemos esse campo, a gente dá a oportunidade ao paciente de também se aproveitar desse campo para melhorar. So I'll give you an example. Por exemplo, the client says, I cannot go out of home. O paciente diz, não consigo sair de casa. And you feel, from an empathic point of view, as therapist, you feel that the client feels disoriented and impotent. De um ponto de vista empático do terapeuta, você se sente um pouco impotente. On the other side, as separate being, I feel somehow disturbed. Mas também como um indivíduo separado, eu fico um pouco perturbada. Like I feel disappointed by this client. Eu fico desapontada com esse paciente. I think that he should solve the situation by himself. Porque eu acho que ele deveria resolver o problema sozinho. So this is a strange feeling, you know? É um sentimento estranho, né? Sometimes we can feel also guilty because we feel this kind of feelings. Podemos até sentir um pouco de culpa por causa desse sentimento.
But if we consider this in a field perspective, Mas se considerarmos isso numa perspectiva de campo, we understand that our feeling is co-creating the field with the client. aí a gente percebe que o nosso sentimento está co-criando o campo com aquele paciente. So my question is, what is the meaning of my feeling in the life of the client? Então, qual é o sentido que existe no meu sentimento em relação àquele paciente? Because I think that my feeling has to do with the situation, with the actual situation. Porque eu acho que o meu sentimento tem a ver com a situação real. I'll show you another slide. Mais um slide agora. This is what I call the three magic questions for the therapeutic process. É o que eu chamo de as 3 perguntas mágicas para a reciprocidade. What do you feel being with this client? O que você sente quando está com esse paciente? For instance, I feel disappointed. I feel empathic to his desperation, and I feel disappointed. Por exemplo, você sente empatia e, ao mesmo tempo, desapontamento. And then what does your feeling have to do with the client's life? If I wonder who else has felt disappointed in front of this client? E também, o que o seu sentimento tem a ver com a vida desse paciente? Você fica pensando quem mais também se sentiu desapontado com esse paciente? Because I might feel thousands of feelings. Eu posso sentir 1000 sentimentos. How come I just feel disappointed? Por que só desapontamento? Of course, the therapist has the responsibility to be fully present at the contact boundary. É claro que o terapeuta tem que estar totalmente presente naquele momento, né, da consulta. The therapist has to know him or herself. O terapeuta tem que se conhecer. And he or she knows that if she feels disappointed, and this is related to this client and not to something else that she was doing before. E se o terapeuta está sentindo desapontamento, tem que ver, né, por que está relacionado com esse cliente. So that means that that feeling has to do with the field. Esse sentimento tem a ver com o campo. And the third question is, what should you, the therapist, change in your relational experience with this client in order for the client to be more spontaneous? Então, o que você, como terapeuta, deveria mudar na sua experiência relacional com este paciente para que o paciente seja mais espontâneo? As a therapist, I try to think to a whole process, inside myself. What should I change in front of this client instead of feeling disappointed? Eu, como terapeuta, fico pensando o que é que eu posso mudar dentro de mim como um todo, né? E como eu posso mudar esse desapontamento diante desse paciente. And so I try to make another dance with this client. E aí eu tento fazer mais uma dança com esse paciente. I try to tell him I feel disappointed, and I wonder what the meaning of this in your life. Eu fico me perguntando, eu me sinto desapontada e qual é o significado disso na sua vida? And maybe the client says, I always been not enough considered by my parents. O paciente pode dizer que talvez não tenha recebido muita atenção dos seus pais. I always had the feeling that I had to be different. Tenho o sentimento de que eu tinha que ser diferente. So as therapists, we know how to change the dance. Então, como terapeutas, nós sabemos como mudar essa dança. Maybe we can support the feeling in this client that he can make it. Talvez podemos fortalecer a ideia nesse paciente de que ele consegue. So
I could tell you more about the dance because I have done a model of the dance of reciprocity for the therapeutic change. Eu poderia falar um pouco mais sobre essa dança, se fosse o caso, porque eu tenho aqui um modelo de como essa dança com o paciente é feita. So I have described 8 dance steps. Eu descrevi 8 passos de dança That can happen during the therapeutic session. que podem acontecer durante uma sessão terapêutica. But I think I have said enough. Mas eu acho que eu já falei demais. And I want to listen your questions now. Agora eu quero ouvir as perguntas e comentários de vocês. I just want to summarize what I have told you today. Eu só resumi, né, aqui tudo isso que eu tenho pesquisado há um tempo. It's important that we focus the body experience of both the therapist and the client. É preciso que foquemos na experiência corporal, tanto do terapeuta quanto do paciente. Because the social living is characterized by a sort of desensitization of the body. Porque a vida social é caracterizada por uma dessensibilização do corpo. And this makes people weaker in front of trauma. E isso torna as pessoas mais frágeis diante de algum trauma. The second thing is a humble attitude of the therapist. Em segundo lugar, é uma atitude humilde por parte do terapeuta. We don't have to do the right move. Não temos que fazer o movimento certo. We can understand that we make mistakes. Podemos entender que cometemos erros. But the important thing is not to focus on what we do. Mas o importante é não focarmos no que fazemos, But on the reciprocity between us and the client. mas na reciprocidade entre nós e os pacientes. We can make a wrong step, but we can correct the step. Podemos dar um passo em falso, mas podemos corrigi-lo. So what matters today is not to give the right answers, but to maintain the ethical position of helping the client. O que importa hoje não é dar as respostas certas, mas manter a sua ética perante os pacientes. So we want to help. We don't want to be the right ones. Queremos ajudá-los, não queremos ter razão o tempo todo. Okay. And I show you the cover of my book in English. Agora a capa do meu livro em inglês. Okay, with the preface of Donna Orange, relational psychoanalyst. O prefácio é da Donna Orange. And this book is going to be translated into Portuguese. Esse livro vai ser traduzido em português. Thank you so much for your attention. Muito obrigada pela atenção. Bem, obrigado, Marguerita. Esse livro, para quem não quiser esperar a versão em português, ele está disponível na Amazon em versão Kindle e pode ser lido pelo aplicativo no computador. The book is available. The English version. Foi traduzido para ela, pela Teresa. Ela já escutou em inglês. That's okay. Então, alguém perguntou se existe algum texto sobre o assunto. E eu respondi que sim, e que posso disponibilizar esse texto para o Conselho Regional de Psicologia. E aí, via e-mail, as pessoas podem pedir, e a Mayara ou a Rebeca podem enviar o texto da Marguerita, que já foi publicado em periódico internacional, exatamente sobre esse assunto. Bom, Marguerita, eu queria colocar uma questão aqui, o Enio tem questões, a Rebeca também, a própria Mayara, né? Eu colocar uma questão mais prática. Aqui no Brasil,
nós tivemos mais de 600 mil mortes com caso de coronavírus. Isso significa muitas famílias enlutadas, né? E nós temos caso, provavelmente você deve ter visto também na Itália, de perdas múltiplas, de lutos múltiplos. Uma colega nossa, que provavelmente está assistindo, ela atende uma menina de 5 anos que perdeu o avô e o pai. E a menina chega no consultório, na primeira consulta, e diz: eu não gosto de chorar. Diz para a terapeuta: eu não gosto de chorar. A terapeuta pergunta: o que você faz quando você sente vontade de chorar? Ela enche o pulmão e prende. A terapeuta se pergunta se deveria trabalhar com isso. E se lembra que a cliente acabou de dizer, menina de 5 anos, eu não gosto de chorar. Então, ela apenas pensa, eu apenas vou estar com ela aqui e vou ouvir. O que você pensa disso, Margarita? Of is there a specific thing that I didn't understand? Can you repeat the last sentence? Pode repetir a última frase, por favor? A última frase, a cliente diz, eu não gosto de chorar. Isso já na primeira sessão. Então, a terapeuta pergunta, o que você faz quando você sente vontade de chorar? Ela respira e prende a respiração e levanta os braços. A terapeuta se pergunta, eu devo trabalhar com isso? Ela disse para mim, eu não gosto de chorar. Então, ela toma a seguinte decisão, eu apenas vou ouvir. Yes, I think it's a great decision. É uma grande decisão que ela tem que tomar. It's a very touching example. É um exemplo muito tocante. I can imagine this child who cannot cry because this is a healthy dissociation. Eu imagino essa criança que não quer chorar porque é uma dissociação com a saúde. I think that children are beautiful because they can create wonderful ways of cope with pain. Eu acho que as crianças são maravilhosas porque elas criam ótimas formas de lidar com a dor. And the therapist asks, what do you do instead? And the child does like this. A terapeuta pergunta, o que é que você faz? E a criança diz, eu faço isso. I think this is also beautiful. And as a therapist, I would do the same thing as the child does. Eu acho que isso é lindo e eu, como terapeuta, faria o mesmo movimento que a criança. If I understood correctly, the child opens his arms. Se eu entendi bem, a criança abre os braços, não é? I think this is very touching, you know, it's so muito beautiful tocante, movement. muito lindo, realmente. It's open and also like a spiritual movement also. É um movimento de abertura e também um movimento espiritual. So what I do is to follow the language of this child. Então eu vou tentar acompanhar a linguagem dessa criança. And stay with this language. E manter essa linguagem na nossa comunicação. I don't think that the child needs to understand the language. Eu não acho que a criança precise entender essa linguagem que está usando. But I, as therapist, would feel grateful to this child who has created this movement. Mas eu me sinto muito grata a essa criança que criou esse movimento tão espontaneamente. So I would say with the beauty of this creation. Eu quero dizer a beleza de toda essa criação. Rebeca, você ia fazer uma pergunta? Quero. Boa noite, professora. Como é esse processo da ausência
na neurose, em que você trabalha no seu artigo, e como é o processo do terapeuta ser o meu mediador eu-mundo. Fazer a mediação do seu cliente com o mundo e o processo neurótico da ausência. The question is about the process of neurosis. É sobre o processo da neurose, né? A pergunta? Rebeca? Oi, eu não ouvi, faltou um pouquinho. A pergunta é Pode sobre repetir o pra mim, Juliana? processo. A pergunta é sobre o processo da neurose, não é? Sim, sobre o processo da neurose, a ausência no processo neurótico e o resgate dessa ausência com a mediação do psicoterapeuta. Rebeca, tem relação com a perda da mediação eu-mundo? Do cliente, a perda de uma mediação com o mundo. Não é? Aquele que era mediador da relação com o mundo, de repente não existe. E como que isso surge na relação terapêutica, seria isso? Isso, exatamente, como eu falei da primeira vez. Uhum. I'm not sure whether I will answer to this correctly to this question, because what as I understood, the question is about the process of neurosis, our psychopathological process, how we become. A pergunta fala sobre o processo da neurose, que é algo patológico. How we become missing some presence, you know? E como a gente perde essa presença. So I see it in the balance between figure and ground experience. Então aí no equilíbrio entre a figura e o terreno. The figure emerges from a ground experience. Uma figura, ela surge de uma experiência no terreno. And the ground experience is what we have learned in previous contacts. E essa experiência de campo, né, é o que a gente aprendeu em situações anteriores. Both at a bodily level and at a social level. Tanto no nível corporal quanto social. So the ground experience can be of 4 kinds for me. Essa experiência ela pode ser de 4 tipos para mim. It's the neurotic ground, the psychotic ground, the borderline ground, neurótico, psicótico, borderline and traumatized. E traumatizado. I have explained this in my chapter on the self in Jean-Marie Robin's book on the. Eu expliquei isso no livro de Jean-Marie Robin, no capítulo que eu falo sobre o eu. So I see the different, the formation of the neurotic process as a balance between the ground experience and the figure. Então, o processo, quando se cria essa neurose, é um equilíbrio entre... could you repeat, please? The ground and the figure. É um equilíbrio entre o terreno, né, a base, e a figura. So, for instance, a person comes to us and he has lost a lot of, he has lost, you know, the parents with COVID, and he's very much mourning this experience. Então, chega uma pessoa que perdeu os pais para a COVID e está em luto por causa desse fato. But our feeling is that he knows very well what belongs to whom. Mas a gente fica pensando que a pessoa sabe o que pertence a quem. So it's difficult for him to speak about his mourning, but at the same time we understand that it's
it's clear for him who has lost what. A pessoa tem dificuldade de falar sobre esse luto, mas ao mesmo tempo ela sabe exatamente quem perdeu o quê. So there is a difficulty in staying at the ground at the contact boundary with the therapist, but there is also a clear ground. Tem uma dificuldade desse relacionamento com o terapeuta, mas o terreno está bem claro, digamos assim. And if another person comes to us and he says something like, I don't know whether you can help me. Se uma pessoa chega até nós e diz, eu não sei se você pode me ajudar. Yes, I'm sure you can help me. You are a wonderful therapist. Aí ela fala, não, eu acho que você pode me ajudar, você é uma terapeuta maravilhosa. But you haven't lost you haven't had all the losses that I had. I mean, how can you help me? Mas você não teve todas as perdas que eu tive. Como é que você pode me ajudar? So in this case, the ground experience is more separated, more ambivalent. Então essa experiência de campo, ela fica mais ambivalente. So the person cannot rely on a sure sense of self, on a unified sense of self. A pessoa não consegue confiar num sentimento unificado de eu, seguro. So the suffering is experienced on a separated ground. O sofrimento é experimentado em outro terreno. And if a person comes to us and says, E se uma pessoa chega e diz, the devil came yesterday and took my parents away. o diabo veio ontem e levou meus pais. I'm waiting for the devil to take someone else. E agora estou esperando o diabo vir levar outra pessoa. So maybe there is a perception of a very anxious perception, Talvez haja uma percepção muito ansiosa, where there is this evil entity that is bigger than the self. onde tem essa entidade maligna que é maior do que a própria pessoa. So these were just examples, and I know that examples are very, limited. São apenas exemplos e eu sei que os exemplos são limitados. And the question was very, very challenging. Essa pergunta foi muito desafiadora. It was not easy to answer briefly. Não é fácil responder muito rápido. Enio. Claro. Margarita, eu queria voltar agora ao tema dessa palestra e falar um pouco mais da pandemia. Nós estamos chegando num momento em que a vacinação se amplia e que há uma série de movimentos que nos levam a retomadas, inclusive no processo psicoterápico. Estávamos praticamente trabalhando só pela internet, agora voltamos a alguns trabalhos presenciais. Eu gostaria de saber o que você imagina que virá a seguir. Como será a terapia depois dessa pandemia? Well, we don't know. A gente não sabe. Because everything is changing now. Porque tudo está mudando agora. But I can understand your question, and I can tell you that, for instance, my students who have to do certain amount of hours of personal therapy. Eu entendo a sua pergunta e eu posso dizer que os meus alunos, por exemplo, que têm que cumprir um certo número de horas de terapia. During the pandemic, of course, they did their therapy online. É claro que durante a pandemia eles fizeram a terapia online. And now they can go back to presence, but they're asking to do therapy to a therapist who is on the other side of Italy. Agora eles podem fazer terapia presencial, mas já estão acostumados com terapeutas que moram em cidades muito longe, do outro lado da Itália, por exemplo.
Because there is internet and they can do it. Porque tem internet e é possível. But we are discussing this among trainers of my institute. A gente está discutindo sobre isso com os treinadores do meu instituto. Can we allow this movement of students to go online in their therapy? A gente vai permitir esse movimento dos alunos, agora preferindo online? So it's, I don't know, I don't think it's the same thing. Eu não acho que seja a mesma coisa. If it's difficult to have a therapy, then online is okay. Se realmente você não tem acesso, tudo bem, pode usar o online. But it's limited. Mas tem seus limites. We had to adjust to the online setting during the pandemic. Tivemos que nos acostumar com esse ambiente online durante a pandemia. Now we have the responsibility to give some direction to our students. E agora temos a responsabilidade de dar algumas orientações aos nossos alunos. So I have the same fear of the children that grow up with the electronic devices. Eu tenho o mesmo medo em relação às crianças que crescem com aparelhos eletrônicos. What kind of therapist will come out if they do only online therapy? Que tipo de terapeutas vão surgir se eles apenas trabalham online? So I think it's very important to go back to presence and also maybe have some experience in the nature and, experiment our own body. É muito importante que retomemos as sessões presenciais e também algumas experiências até na natureza. Especially, I think it's something I didn't say in this speech is about the climate crisis. Uma coisa que eu não falei na palestra de hoje foi sobre a mudança climática. It's a very important thing. É uma coisa importantíssima. And to be able to be in the nature, to move our body in the nature is very important to do the right moves. Conseguirmos ir para a natureza, mover nosso corpo na natureza é muito importante. Ok? Então, aqui perguntando duas pessoas, né? O Márcio e o Marcelo, desculpe, e o Wilson, sobre mais detalhes sobre os 8 passos. E a Rebeca compartilhou no chat o artigo da Marguerita, então está disponível lá, o artigo, não é isso? Enfim, Rebeca, já estamos aqui 15h24. A Maiara, eu acho que tinha uma pergunta também, não é isso, Maiara? Para a gente poder encerrar, porque você teria uma pergunta, não é isso, Maiara? Sim, mas eu passo a fala para os colegas, que eles podem ficar à vontade. Se der tempo, eu faço. Fiquem à vontade. A gente tem aqui milhões de perguntas. Se a gente não dividir o tempo, né? É complicado, né? Mas, enfim, Enio e Rebeca teriam mais alguma pergunta? Eu estou me lembrando, Marguerita, de uma fala da Carmen Vázquez Bandini sobre a questão da pandemia e fala nesse vídeo que ela gravou exatamente dessa necessidade dos psicoterapeutas diante de uma situação tão grave como essa, de inúmeros lutos, de estabelecerem uma rede de autoajuda e de autoapoio, né? De apoio mútuo, né? Que isso seria muito importante sob o aspecto humano, porque a gente realmente se preocupa muito em como atender o outro e muitas vezes a gente esquece que nós mesmos precisamos de cuidado. Então, a sua fala me lembrou essa fala também da Carmen Vázquez sobre esse assunto. Os conselhos regionais de psicologia, durante a fase mais grave da pandemia, ofereceram
serviços de atendimento gratuito aos profissionais de saúde. Infelizmente, as organizações públicas não estão muito preparadas, são os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, para atender esses casos. Então, muitas vezes, um enlutado chega no hospital, em crise, chega lá, a menina de 15 anos, o pai, em 10 minutos descobrem que perderam a mãe. Não só uma relação afetiva, mas também uma função na sua existência. Os serviços públicos não têm a capacidade de absorver esse pessoal todo. O que você pensa em termos desses serviços públicos que têm que fazer atendimentos muito rápidos, vamos dizer assim, breves, atendimentos breves de curta duração, para apoiar essas pessoas? O que eles poderiam fazer? Atendimentos em grupo, palestras? Qual seria a sua sugestão para essas organizações públicas que são superlotadas hoje, né, para que elas possam prestar alguma assistência a essas pessoas enlutadas aí pelo Covid-19? Yeah. Yes, I think that the support from group settings is very important today. Eu acho que grupos de apoio são muito importantes because hoje. it's what the group can do as a human support is much more than the support that one person can give. Porque o que um grupo pode fazer para apoiar outras pessoas é muito mais do que uma pessoa sozinha pode fazer. So I strongly suggest to do a lot of group interventions. Então, eu sugiro fazer muitas intervenções em grupo. It's very needed today. Muito necessário hoje em dia. Enio? Só confirmando, de fato, dada a quantidade, especialmente para nós aqui no Brasil, imagine mais de 600 mil pessoas mortas, mais de 1 milhão de famílias enlutadas. Nós precisamos, sim, fazer movimentos grupais no sentido de autoapoio e de ressignificação de tudo isso que a gente está vivendo. Uma transformação a partir da possibilidade. Eu concordo com a Marguerita, acho que é o melhor caminho. Mayara? So we have reached the end of this meeting. Chegamos aqui no horário final da reunião. Even if I didn't see you, I didn't see, the people who are connected. Eu não estou vendo aqui as pessoas que estão conectadas. Pode informar para ela, Juliano? Yeah, it's because we are in a webinar and yes, we have around 60 people here. Yes, I know. But I could feel a good feeling among you. Eu senti um bom sentimento em vocês, assim, mesmo que não pudesse ver as outras pessoas, eu senti uma vibe muito boa. Again, thank you to the Regional Council and to also Flávio and Enio. Muito obrigada ao Conselho Regional, também ao Flávio e ao Enio. Acho que a conselheira Rebeca tem uns últimos recadinhos aí. Em nome do Conselho Regional de Psicologia, eu, Rebeca Potengi, conselheira efetiva dessa gestão, gostaria de agradecer a todas e todos envolvidos, à nossa equipe técnica, ao trabalho de excelência da funcionária do CRP, Mayara Reis, ao professor Flávio Santos, ao grupo de estudo centrado na pessoa que nos apoiou, ao professor Enio e, sobretudo, à professora Marguerita Espanholo Lobe, que com muito carinho aceitou esse pedido do CRP e muito nos
agregou e muito nos engrandeceu enquanto categoria. Muito obrigada. Os links estão disponíveis aqui, os links dos trabalhos e do livro da professora estão disponíveis aqui no nosso chat. Então, é só entrar que vocês podem conhecer um pouco mais da Marguerita e do trabalho dela sobre a teoria da reciprocidade. Os 8 passos da dança terapêutica também estão disponíveis aqui, o link desse artigo. E é isso, nos vemos no próximo evento do CRP. Muito obrigada a todas, a todos e a todos por esse evento. Teve uma Só pergunta mais aqui um no... recadinho aqui. Quem tiver qualquer problema com certificados, né, só enviar um e-mail para comunicacal@crp-01.org.br. Os links estão disponíveis e quem tiver eventualmente algum problema, só enviar um e-mail para a gente. Obrigada. Juliano? Não, eu disse que eu vi uma pergunta aqui no chat. Não sei se vocês querem ler a última pergunta aí, talvez. Em inglês. Por conta do nosso tempo, né? Acho que a professora Margarita já precisa sair. Tá. Vamos encerrar o evento por aqui, mas sem dúvida teremos outras oportunidades. Muito obrigada a todos. Se quiserem também enviar as dúvidas que não foram respondidas daqui para a gente encaminha. I have a meeting, so I have to go. Eu tenho uma reunião, tenho que sair agora, infelizmente. É isso. But I have read some questions and Mas eu li aqui as perguntas. Posso respondê-las depois. Okay. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado, Margarita. Boa noite aí na Itália. Aqui é tarde. Thank you. Stay safe. Fiquem salvos aí. Bye-bye. Bye. Tchau, tchau. Tchau.